traços em nós. Mas nos fazendo a sua imagem e semelhança, e nos chamando a comunhão com Ele, que é exatamente aquilo que a gente vai vendo no capítulo 1, no capítulo 2 do Gênesis. A gente chega no capítulo 3, onde nós vemos que nós, o homem, a obra-prima da criação, tentado pelo diabo, pelo demônio, é ferido. Essa obra-prima da criação, essa imagem e semelhança de Deus é ferida, é desfigurada, é manchada. Não é destruída, é manchada. É manchada. Foi ferida a nossa natureza e nós nos afastamos de Deus. Diz São Máximo, ou melhor dizendo, desculpem, diz um padre da igreja, Máximo, o teólogo, ele diz: a vontade humana, segundo a criação, tende à sinergia. O que significa isso? A cooperação com a vontade de Deus. Mas que com o pecado original, que com essa ferida, a sinergia se transformou em oposição à vontade de Deus. Lembra o paraíso original? O homem vivia naquela comunhão perfeita com Deus. A vontade original que Deus nos deu tendia à sinergia, à comunhão, à cooperação com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a plenitude do homem. É a realização plena do homem. Mas com a ferida do pecado, surgiu no coração do homem a desconfiança, a resistência à vontade de Deus, uma oposição a esta vontade. O homem, cuja vontade se realiza aderindo plenamente à vontade de Deus, passa a sentir sua liberdade ameaçada pela vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é como se fosse algo que fosse perigoso para ele. Algo que fosse roubar algo dele. E vê no sim a vontade de Deus não a possibilidade de ser plenamente ele mesmo, mas ameaça a sua liberdade. Por causa da ferida do pecado. O homem começa a resistir a Deus. E à vontade de Deus na sua vida. Essa resistência não é outra coisa a não ser o pecado, cuja etimologia da palavra pecado em hebraico, sabe qual é? É errar o alvo. O pecado é quando nós erramos o alvo de aderirmos livremente à vontade de Deus, que é a plenitude da nossa vida, da vida humana e da felicidade. E nos desviamos dessa vontade de Deus. Mas o fim não está aí, né? Nós sabemos muito bem, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17, vai nos dizer que Deus amou tanto o homem, Deus amou tanto o homem, e Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É a expressão magnífica do amor de Deus e da santidade divina de Jesus Cristo, que não se apegando à sua igualdade com Deus, o Filho, não se apegando à sua igualdade com Deus, se fez homem. E veio ao nosso encontro e assumiu a nossa vida, assumiu a nossa natureza. Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, assumiu a natureza humana. E assumindo a nossa natureza, já fez uma comunhão que vai ser planificada onde? Na cruz. E no Getsêmani a gente vai ver exatamente o início, ou podemos dizer assim, um dos momentos decisivos para a consumação da cruz, dessa obra de redenção que Jesus Cristo veio realizar para o homem. No Getsêmani, Jesus, quando está ali no Getsêmani, o que acontece com ele? Há uma luta, há um combate de Jesus no Getsêmani. Porque Jesus, como assumiu a natureza humana, e assumindo a natureza humana, assumiu todo o pecado, todo o nosso pecado. Ele se fez pecado, ele não pecou, mas ele assumiu em si o meu e o nosso pecado. Então, sobre Jesus
da natureza humana a Deus. Ele pelou os cabelos. Toda a obstinação de todos nós, toda a oposição do homem está presente ali em Jesus no Getsemane, que ora, Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha nem vontade, pense em mas tirar, a tua. viu? Nem pense, que eu tô Diz o assistindo, evangelista que Jesus, eu tô assistindo aqui, tô sangue, gravando. porque é como se Jesus pegasse toda a oposição que existe na nossa natureza humana ferida contra a vontade de Deus, e Jesus assim arrasta a nossa natureza humana recalcitrante para o alto, para a cruz, para fazer a vontade de Deus, e na vontade de Deus nós sermos plenamente reconciliados com Ele. Diz o Evangelho de São João: quando eu for elevado, Jesus diz, elevarei, atrairei todos a mim. E Jesus assim no Getsemane, na cruz, reconcilia o homem com Deus. E reconcilia a nossa frágil vontade ferida, e capacita pelo mistério do Getsemane, da cruz e da ressurreição, o mistério pascal de Cristo. Jesus nos capacita a aderir livremente e com alegria à vontade de Deus. Resumindo essa parte inicial, mais podemos dizer assim, teológica, digamos assim, Ele nos amou e deu a vida por nós. Que grande verdade, meu querido, minha querida. Ele nos reconciliou na sua própria carne. Ele quebrou as resistências da nossa vontade. Para quê? Para participarmos da vida divina. Ele restabeleceu para o caminho, para o homem, melhor dizendo, ele restabeleceu para o homem o caminho para a adesão à plenitude da sua felicidade, que é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus, o homem não teme mais a vontade de Deus. Ele é reconciliado, ele reconhece a vontade de Deus como o caminho da vida e da felicidade. E ele nos dá, ressuscitado, o seu Espírito. E ele nos dá a sua vida divina, que não é outra coisa a não ser a santidade de Deus. A santidade de Deus. Ele nos dá o dom de participar da vida divina, da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o homem que era criatura, e é criatura, mas se torna filho no Filho em Jesus Cristo. E pode viver uma vida nova. Pode viver a santidade. E de certa forma, o que acontece com isso? Jesus... Mais do que essa vai cozinhar? Vai cozinhar mais do que essa?